internauta, estamos aqui começando o programa Consciência Próspera, esse encontro de todas as terças-feiras aqui das 21 às 22 horas, sempre falando, compartilhando e trazendo especialistas em suas determinadas áreas de desenvolvimento humano para facilitar como é que a gente pode estar entrando em contato com essa energia da prosperidade, como é que a gente pode estar entrando com a nossa energia de riqueza e o autoconhecimento, que é uma coisa fundamental para nós seres humanos no dia a dia, não é? E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, que é a Terezinha Pérez, consultora, que vai estar falando sobre um tema fantástico e muito importante hoje, atualmente, que é relações interpessoais e como as relações interpessoais facilitam, ajudam no desenvolvimento da prosperidade, né? E quem tem empresa, ou quem tem família, ou quem vive neste planeta, é um programa para você. De interação, sempre juntos aqui. Você pode estar participando via chat, mandando suas perguntas, suas questões, tudo aquilo que você tem curiosidade de saber desse tema que é relações interpessoais. Relações, relacionamentos e a prosperidade. Seja bem-vinda, Terezinha. Obrigada, Samuel. Como está? Estou bem, muito bem. Gostando Obrigada. de estar aqui na TV? Com certeza. Que bom, que bom. E me diz uma coisa, para a gente começar, né, esse nosso bate-papo de hoje, sobre esse tema que é interessantíssimo, principalmente em voga nas empresas, né, que é o setor de RH, cuida muito disso, né? Qual é a base das relações interpessoais? Porque qual é a base de uma boa relação interpessoal, né? Eu penso, Samuel, que é a comunicação. É a comunicação? Né? É a comunicação. E aí a gente tem que pensar não só na comunicação escrita, mas na comunicação falada. E principalmente, eu penso assim, que aquela que a gente não coloca para fora, aquela que a gente não verbaliza ou não escreve. É aquela comunicação, algo que você deixou de falar quando precisava, ou aquela comunicação corporal, né? Você expressa só com o teu corpo, não tem como verbalizar. Então, a gente não aprende em escola nenhuma, quando é criança, sobre comunicação. A gente aprende durante a vida, na prática mesmo. Né? É com o tempo, né? Eu penso que a comunicação é a base para toda a relação. E como é que podemos ter uma boa comunicação? Já que isso é tão importante. Principalmente, eu penso que a essência da comunicação é o ouvir. É o ouvir? Ouvir, não é falar. Quando a gente pensa em comunicação, já pensa assim, é a fala. Não, para mim, se você prestar atenção, ter um ouvido comprometido, entender o que aquela pessoa está dizendo, não só com palavras, mas em todo o seu, né, em toda a sua comunicação, a gente vai conseguir dar um feedback, dar um retorno para ela, né, entender a necessidade do outro. E fisiologicamente a gente também é constituído assim, né? Que tem aquela história, né? De que nós temos 2 ouvidos e uma boca, não é isso? Com certeza. Né? Então, quando a gente ouve com comprometimento, intenção realmente de entender o que aquela pessoa está nos querendo dizer, fica muito mais fácil se relacionar, né? Porque na fala ou no corpo, de toda forma, a gente está colocando nossas emoções, nossos sentimentos. Não é só aquilo que a gente está falando, mas tem toda uma intenção também, né, na nossa fala. Legal, e a gente todo tempo a gente está lidando com pessoas, né? O mundo, o universo, a vida em si, todo tempo a gente está lidando com pessoas, em qualquer ambiente que for, né? Familiar, na empresa, com amigos, com colegas, a gente está lidando com essa questão dessa comunicação, né? Que realmente é importantíssimo a gente ter uma conscientização de como que ela pode realmente facilitar com que a informação que eu estou transmitindo chegue com sucesso, né, para aquela pessoa, né? E o que é mais importante assim, para a pessoa ter uma boa relação com as outras pessoas? Então, além, Samuel, de a gente conseguir entender o que o outro quer dizer, a gente cuidar também do outro, ter essa preocupação de cuidar. Sim, né? De cuidado. Quando você chega em algum ambiente, você quer ser aceito. A gente sempre quer ser aceito, quer ser acolhido. Verdade. Né? Então, se você tiver essa preocupação de cuidar também do outro, né, você já tem um bom caminho andado. Um bom caminho. Isso em qualquer situação. Né? Se você estiver numa fila do banco, se você estiver na sua casa, em qualquer situação, se você tem essa preocupação de cuidar do outro,
Eu não sei, eu penso que já é um bom que caminho. ajuda, né? Sim. Mas assim, muitas pessoas têm dificuldade, inclusive nessas comunicações interpessoais, entre pessoas, né? De dizer não para outra pessoa, né? Como é que é esse processo, assim? Porque o não, muitas das vezes, é uma coisa que não agrada, né? Como é que é esse presente nesses estudos das comunicações interpessoais, né? A gente deve falar não. Deve falar não? Deve falar não. Só que assim, a gente tem que saber falar não. E como é que a gente fala não? A gente pode encontrar outras palavras. Por quê? Porque, principalmente, o não é uma palavra que o nosso cérebro não capta. Sabia? Quando você vê escrito, por exemplo, numa placa, não corra, imediatamente no que você pensa? Em correr. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando você vai dar uma resposta do não, porque se você fala não para alguém, te remete possivelmente a uma briga. Né? Então, se você falar em outras palavras, procurar um outro jeito de falar, pensa também que poderia ser você que está ouvindo aquilo. Sim. Então, se colocar no lugar do outro, né? Uma premissa, um pensamento que eu tenho, assim, sempre me colocar no lugar do outro. Como é que eu me sentiria ouvindo aquele não, né? Daquela forma? Então, também, para mim, é um facilitador. É uma coisa interessante, né, essa questão de se colocar no lugar do outro. É empatia, né? A questão da empatia. Porque né? também ajuda a gente a entender uma coisa, né? Que a gente tem até aquela frase que fala, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Sim. Né? E às vezes a gente quer impor uma verdade que é sua em cima de outra pessoa em alguma comunicação, e isso acaba até, inclusive, gerando uma comunicação deficiente. Um conflito, gera um problema. Um conflito, É isso que eu estou te falando. Se você quiser brigar com alguém, fala não para ela. Com certeza você vai arrumar uma briga. Vai arrumar uma encrenca. Nosso programa é Consciência Próspera, então é sobre prosperidade. Né? Como é que você acredita que as relações interpessoais ela pode influenciar nesse processo de prosperidade? Olha, eu estava pensando um pouco nessa questão, né? Sim. E assim, as pessoas elas pensam em prosperidade e em ter, né? Ter prosperidade. E a prosperidade eu penso como em todos os sentidos, né? A prosperidade emocional, a prosperidade material, a prosperidade espiritual, né? Você está próspero em todos esses sentidos. Então, assim, qualquer relação que você tenha, eu acredito que assim, se você tiver esse pensamento, ela vai ser plena. Né? Então, se você, por exemplo, perguntar para um bom vendedor, mas tem que ser um bom vendedor. Bom vendedor mesmo. Bom vendedor. Por que é que as relações dele, o bom vendedor, procura, além, é claro, de você ter uma boa educação, de você ter uma boa, né, tratar as pessoas bem, no cuidado e tudo mais, por que um bom vendedor, ele é simpático, ele trata bem as pessoas? Entendo. Por quê? Porque se você não é cliente dele hoje, você pode ser amanhã. Então, nas nossas relações também, né? Acho que se você quer ter uma relação próspera, você tratar o outro bem, você aceitá-lo, não é? E talvez seja uma pessoa aí que não só vai ser próspera com você emocionalmente, e também pode ser materialmente. É verdade. Isso me fez lembrar mesmo de um fato, né? De um acontecido em relação a vendas mesmo, né? O vendedor não tinha intenção assim de ser, porque tem vendedores que parece que não aprendeu comunicação, né? Não sabe como é que quer empurrar o produto, né? E eu conheço uma pessoa que é vendedora e ele é tão simpático, você não quer, você fica com vontade de comprar. Você fica com ele, né? Fica com ele. Porque aí você também mantém você é fiel. Você mantém, porque a comunicação chegou, aquela comunicação que chega mesmo. Não, você foi bem tratado, você foi recebido. E o que mais a gente quer, pode ser quem for, a gente quer ser tratado como rei, onde é que vai. Claro. Porque a gente quer ser tratado como ser humano. E o ser humano, ele quer estar mesmo... Ser embrulhado para presente, ser cuidado, porque é o que a gente gosta como seres humanos. A gente quer falar, poxa, estou aqui para fazer alguma coisa legal, estou sendo recebido por uma pessoa legal, eu acho que isso é muito legal, né? Muito bacana estar com pessoas que amam, que gostam da gente, que têm um carinho pela gente. Né? E por falar em carinho, essa coisa de carinho que é muito, que bom, deveria ser bem presente na família. Como é que é essa comunicação interpessoal no âmbito familiar? Tratando também ainda, né, de ter uma família próspera. Sim. Né? Eu penso que a família tem que ter os mesmos propósitos. Né? Se você tem uma família onde as pessoas têm os mesmos propósitos de vida, têm um caminho
a percorrer juntos os mesmos objetivos, um vai estar entendendo o momento do outro, porque nem sempre você tá sendo próspero materialmente quanto o teu irmão. Há momentos diferentes, não é? Entre as gerações. Então, se você estiver entendendo o momento do outro, tendo esse cuidado, também você tem aí grandes empresas que são familiares, que são prósperas materialmente, porque tem também essa coesão emocional. Emocional, né? É a importância da inteligência emocional também nesse âmbito da comunicação. Né? Que é o entender o outro. Né? Uhum. E como é que atualmente as empresas tratam nessas questões da comunicação e dos relacionamentos, já que a gente está comentando sobre isso, né, é tão importante para o desenvolvimento de uma produtividade, do bem-estar do próprio colaborador da empresa, né? Como é que as empresas têm tratado atualmente, você que está nesse âmbito mais empresarial também? Então, as empresas, além delas quererem um resultado financeiro, econômico, também elas buscam um bom clima organizacional, elas buscam uma boa convivência, não é, entre os seus funcionários, que os funcionários tenham um espírito de equipe. Né? E, para isso, as empresas desenvolvem vários tipos de ações de integração, eventos sociais, treinamentos, enfim, ações que levam as pessoas a trabalharem juntas com o mesmo objetivo, não é? Por mais que uma atividade profissional, por mais que a pessoa fique isolada, sozinha numa sala, ela é parte de um processo dentro de uma empresa. Então, por mais que haja essa individualidade... Então, você acredita que uma empresa também possa buscar prosperidade em todos os sentidos também, é isso? Acredito porque tem empresas, a gente tem exemplos aí, de empresas preocupadas com a sustentabilidade, né? Sustentabilidade ambiental, social. Se a empresa está preocupada, tem essa preocupação com o amanhã, então é porque hoje ela está responsável nas suas ações, nos seus empreendimentos, na forma como usar os seus recursos. Então, para mim, é uma empresa que tem uma característica mais próspera do que outras. Né? Tenho essa impressão. É uma coisa interessante esse assunto sobre as empresas, né? Porque a gente vê esse desenvolvimento todo, às vezes até investindo muito na tecnologia, mas não esquece do material humano, da pessoa, do ser humano em si. Né? A gente coloca até como sendo até uma máquina. Né? E nesse processo de relacionamento, como é que você vê lidar com esse tipo de comunicação e ainda manter essa existência da hierarquia na empresa, né? É complicado, não é uma coisa simples. Sim. Né? Mas, assim, na minha opinião, eu penso que na empresa você tem diversas camadas, vamos falar assim, né? Você tem pessoas de diversos níveis dentro de uma empresa. Agora, quando existe um respeito mútuo, né, quando as pessoas se respeitam, a começar, Samuel, assim, a pessoa certa no lugar certo. Então, uma boa seleção. Né? Você ter a pessoa adequada para aquela função, para aquela responsabilidade. Ela sabe de forma clara quais são as responsabilidades dela. Fica claro para o chefe, fica claro para o subordinado qual é a responsabilidade dela. E ela tem uma admiração pelo chefe. Existe um respeito, essa relação só pode ser próspera, né? Tanto financeiramente, no atingimento aí das metas da empresa, quanto no clima. Né? Você pode ter um clima bom, né? De pessoas que se relacionam bem, que se respeitam, e também ter os ganhos, que, claro, a empresa trabalha para isso. Para gerar lucros, né? Para gerar lucros, para gerar prosperidade no âmbito da produtividade, né? E nessas problemáticas todas, o que você pode destacar como um problema de relacionamento mais presentes nas empresas atualmente? Um dos problemas que a gente tem visto são conflitos de gerações. Conflito de gerações? Sim. Você tem líderes jovens hoje, né? Líderes que já são dessa educação no computador, né? São esses líderes que já foram criados aí
teclando, né? Diferente dos líderes antigos. Então, a gente percebe esse conflito de gerações. Entre líderes mais antigos, com subordinados jovens, que têm que entender como é que o jovem se expressa, como é que ele pensa o mundo. E você tem o líder novo também, que tem uma forte, assim, ele tem mais rapidez, ele quer crescer mais rápido do que antigamente. Então, a gente tem percebido essa questão nas empresas, o conflito entre gerações. Entre gerações. Tem um filme, eu não vou me lembrar agora de cabeça qual é o título do filme, né? Que tem o menino, né, o rapaz, que é namorado da filha do chefe. Acho que é Nossa, eu assisti. Você já assistiu? Eu assisti. Que eu acho que ele fala, acho que é o meu namorado do meu pai, alguma coisa assim, eu não lembro assim, né? Eu sei que ele namora um rapaz que é o chefe do pai da menina, namora a menina, assim. Mostra muito bem esse conflito, né, de gerações, onde vem com a coisa da tecnologia e qual é a importância da comunicação, né? A comunicação entre aqueles representantes daqueles papéis na empresa. Com certeza, tudo, né? E assim, a dica, se é que eu posso, né? A Você dica pode. É assim. A dica qual que é? Aproveitar o que cada pessoa tem de melhor. Então, o mais velho, ele viveu talvez a origem da empresa, ele tem uma maturidade, ele tem uma experiência interessante para passar. E o jovem, com toda, né, a rapidez dele, com toda ideia nova, criatividade, né, com toda a criatividade dele, né, com toda a energia que ele tem. Vigor, então, se a gente somar essas coisas boas que as gerações trazem, a gente só pode ter um resultado muito bom, próspero. Próspero, né? E você acredita que nas relações assim podem ser a semente da prosperidade, também seu fruto? Com certeza. Como que seria isso? Porque hoje o que mais se fala é assim, você tem que ter contatos, você tem que estar nas redes sociais, você tem que ser bem relacionado. Por quê? Porque daí, das suas relações, parte muitas vezes um bom negócio, parte grandes amizades, né? Então, é o que você está falando mesmo. E a gente acaba colhendo o fruto que a gente planta, né? Então, a semente, se você, né, plantar uma boa relação, ela pode, com certeza, te dar aí muitos frutos. E a gente vive em sociedade, né, Samuel? A gente vive em sociedade, então são essas relações que vai tanto te ser semente quanto te trazer bons frutos, né? De um estado emocional bacana, uma relação equilibrada. Que é interessante, né? Não só relações assim superficiais, né? Mas eu acho que assim essas redes sociais também acabam muitas vezes você só vê a foto, né? E assim a gente tem que construir uma relação sólida, importante e para você ter um bom fruto. Sim. Uma coisa que eu tenho observado é que é um número crescente, né, de empresas que estão se utilizando, inclusive, do Orkut, de Facebook, para ver o perfil das pessoas e divulgando no Twitter vagas da empresa para a pessoa acessar, porque eles lá já têm uma base de quem é aquela pessoa, né? E tenta assimilar pelo aquele conteúdo que ela está cultivando, que comunidades que ela é sócia, se tem a ver com o perfil da empresa, né? Isso é uma coisa que tipo de relações ela tem? Que tipo de relações ela tem? Porque queira ou não queira, aquilo também é uma relação, né? Sim. É uma relação. Então a gente precisa escolher bem as nossas relações, né? Com quem a gente se relaciona, porque a gente está exposto. E como é que perceber essas relações que afastam você daquele caminho da prosperidade, da não prosperidade? Como perceber? Como perceber e afastar relações interpessoais assim, que estão distantes dessa prosperidade? Assim, é você observar, né? A gente tem que observar muito, né? Como é que estão sendo as nossas relações. Porque quando a gente pensa em relação, já pensa logo em alguma coisa, uma relação mais emocional, afetiva. Né? Mas toda relação, a gente tem uma troca. Né? Ou ela é só afetiva, emocional? Não. Você está sempre trocando tudo. Quando você está se relacionando
com qualquer pessoa que esteja ao teu lado, você está trocando ideias, você está trocando muitas vezes aí alguma coisa material. Então, para mim, é assim, é você observar o que você está ganhando, o que você está dando. A troca, a balança tem que estar estável, né? Tem que estar em equilíbrio. Tem que estar em equilíbrio. Acho que até isso é fácil de notar quando é relação de casais, né? Que às vezes um doa, o outro só recebe, a gente vê que desgasta, né, a relação por conta fica desequilibrado. Da troca. Acho que também isso a gente pode até transpor para o âmbito empresarial, né, para o âmbito do relacionamento interpessoal com as empresas, né, com a sociedade. Relação é troca. Relação é troca. A relação é troca. Isso é para ficar claro, né, para os nossos amigos internautas. Relação é troca. Se você está trocando ideias, conhecimentos, presença, tempo, tudo isso é troca. Que isso é a relação, né? Sim. Sentimentos, qual é a qualidade? Isso é uma coisa interessante. Como que a gente pode aumentar e que a gente pode ter uma boa qualidade de comunicação? O que é que você indicaria para a pessoa, por exemplo, que se considera um mau comunicador? Uma pessoa que talvez seja tímida, uma pessoa que não tenha uma desenvoltura comunicativa, como se espera, por exemplo, numa entrevista de emprego que ele está querendo buscar, que ele quer alcançar como ser um patamar para o desenvolvimento da prosperidade material dele. Que dica você daria para ele? Primeiro é assim, se ele quer se preparar para uma boa entrevista, ele precisa ter segurança, ter domínio da área que ele atua, né, das atividades que ele já teve, e ser ele mesmo. Né? Numa entrevista de trabalho, você tem que ser você mesmo. Agora, quer se preparar, né? Leia. Hoje a gente tem vários sites aí que dão dicas de entrevista. Né? Agora, o principal é assim, seja você mesmo, seja verdadeiro, confie nas atividades que você já desenvolveu, né? E passe isso. Agora, se a gente for falar numa pessoa, ela quer ser, como você falou, um melhor comunicador, aí eu indico um curso de oratória, né? É muito interessante. E você treinar também em casa. Né? É importante sempre treinar. Na frente do espelho, na frente do espelho. E se apresenta. Eu sou fulano. Né? Se você quer se apresentar para uma entrevista de emprego ou qualquer coisa desse tipo, você treina várias vezes com você mesmo. Olha só que coisa interessante. É o treinamento, né? Eu aprendi ali fora que eu preciso ter um cartão de visita. A minha consultora de relações interpessoais falou, você tem que ter um cartão de visita, por favor. E bem bonitão para fazer compatível com o programa Consciência Próspera. Claro, né? Próspero. Exato. Né? Então vamos deixar a sua mensagem final, nossos amigos que estão acompanhando aí via internet, aqui a TV Biosegredo. Por favor. Olha, a minha mensagem final é assim, toda relação ela tem que ter dois ganhadores. Se for uma relação de duas pessoas, dois ganhadores. Mas assim, toda relação tem que ter o ganha-ganha. Né? Eu não penso em relação onde você tem perdedores. Né? Um ganha, outro perde. Não, todos têm que ganhar. Nesse sentido, você tem uma relação próspera. Né? E próspera, quando eu falo próspera, em todos os sentidos. Emocional, espiritual e material. Muito bem. Agradeço a sua participação aqui, Obrigada Terezinha, aqui no programa Consciência Próspera. Vocês ficam aqui com a gente, acompanhando o programa Consciência Próspera. O próximo tema do próximo bloco vai ser constelações familiares com a Rita Duenhas. Fiquem com a gente. Estamos de volta já já. Não percam. Olha aí. Não percam.